Então essa crise que agora está vindo à tona, porque na verdade quem está no meio sabe que essa crise vem de muito tempo. É uma crise silenciosa, Sim. né? E agora está tomando uma proporção. Essa crise então é real, é verdadeira, não é mimimi, não é choro dos produtores. Não. Hoje, vamos dizer, para a gente conseguir honrar os compromissos na parte operacional, os investimentos, né? Os compromissos que foram feitos, o leite deveria estar no mínimo acima de 2,50, né? E tá? Hoje a maioria das fazendas perto de 2 pila. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Por quê? Porque o custo de maneira geral hoje, ele está acima aí de 2,20 e 2,40, tá? Então, para a gente ter uma margem para poder pagar o operacional, honrar os compromissos, às vezes assumidos perante as instituições financeiras, né? E poder, talvez, fazer mais investimento nessas fazendas, esse leite teria que estar girando acima dos 2,50, 2,50 a R$3, né? E é isso que você falou, né? O produtor, ele não tem só os gastos com a produção. Na maioria das vezes, além dos gastos com a produção, o produtor tem a subsistência dele, da própria família. Né? E além disso, ele tem os financiamentos de crédito rural, custeio, investimento, e esses financiamentos são realizados para serem destinados para a produção. Então não é que o produtor vai lá no banco, financia e gasta comprando carro, gasta comprando terra. Não. Todo o valor que é pego dos financiamentos de crédito rural é investido na produção, na propriedade, seja para custear a produção ou seja para fazer investimentos. Aqui, como a gente viu, né? Toda essa estrutura, isso gera gasto. Como que faz? Faz através de financiamentos para fazer esses investimentos. Compra de maquinário, né? Compra de animais. Então, tudo isso é investimento direcionado para a produção, para a propriedade. Porém, quando se está numa situação como essa, que a gente se encontra agora, com essa crise, onde o preço do leite, onde o preço pago pelo leite não é suficiente nem para pagar a produção, os custos da produção dos animais, da alimentação, da propriedade, não tem como o produtor rural adimplir com os pagamentos dos financiamentos, né? E é por isso que, embora muitos produtores ainda não saibam, a legislação, ela ampara os produtores quando se encontram nessa situação. Então, quando é comprovado essas frustrações de safra, quando é comprovado essa dificuldade na produção, a diminuição do preço do produto, né? Que gera esse desequilíbrio, a lei garante, né? Ela prevê a possibilidade, então, dos produtores prorrogarem, alongarem o prazo de vencimento desses financiamentos. Por quê? Porque a lei ela entende que o produtor tem que pagar essas dívidas de financiamento de crédito rural com a produção, com o dinheiro da produção. E quando ele não tem esse dinheiro vindo da produção, ele não se deve vender os bens para pagar esses financiamentos, porque ele vendendo os bens, ele não vai conseguir manter a produção, né? Então é por isso que a lei ampara os produtores rurais nesse sentido. Infelizmente, muitos não têm esse conhecimento, né? Mas é fundamental, principalmente nesse momento de crise, que se busque, né, essa prorrogação, esse alongamento, respeitando a capacidade de pagamento de cada um, né? Então tem que ser feito um laudo para ver qual a capacidade de pagamento, quantos anos de carência que esse produtor vai precisar, quantos anos de parcelamento ele vai precisar. E assim, não é que o produtor está se negando ou não vai pagar. Ele vai pagar, ele só está pedindo prazo. Condições, e nesse prazo vai estar contabilizado o juro, aquele juro do crédito rural, aquele juro que ele contratou no primeiro financiamento, né? Então não é que ele está se negando, está sendo sem vergonha. Não, ele vai pagar, ele só quer respirar para poder, né, continuar produzindo, esperar as coisas melhorarem e então pagar tudo que ele deve para os bancos. Honrar os compromissos. Honrar os compromissos, exatamente isso. A gente vê, né, Cassiele, infelizmente, a situação aqui dos nossos vizinhos gaúchos aí, né, os produtores do Rio Grande do Sul. Quando você vem de 3 ou 4 anos de seca, um ano de enchente, que são situações que você não controla, não está no teu controle. Como é que você honra compromisso? Exatamente. Eu sempre falo para os produtores assim, e para o pessoal que não é do meio, né? Faça um exercício, você tem a tua fábrica, você tem o teu comércio lá,
vamos fazer o seguinte, durante 3 ou 4 anos você não vai vender para cobrir os teus custos. Como é que você honra os compromissos? Né? Paga às vezes um investimento de uma fábrica, né? Da compra de um estoque, você não consegue honrar. E é isso que muitas vezes, né? Infelizmente, o pessoal não entende isso, né? Então essa questão que você estava relatando, né? Que a lei ampara o produtor nesse sentido, né? E realmente, produtor nenhum quer deixar de pagar a conta, né? Não. Ele quer honrar os compromissos, só que às vezes por uma questão climática, por uma questão de preço, né? Por um cenário às vezes econômico do país, não se consegue. São situações que fogem do controle dele. Ele pode dar o melhor dele na propriedade, cuidar, fazer tudo certinho, mas não depende dele, né? Situações climáticas, enfim, que fogem do controle dele. Sim, então ele não pode ser prejudicado por isso, né? Sim. Você comentou, Cassiano, que um dos motivos dessa crise é a importação, né, de leite. Mas por que está ocorrendo essa importação? O Brasil não é autossuficiente na produção de leite? De maneira geral, né, quando a gente pega os dados aí dos últimos anos, o Brasil ele ainda não é autossuficiente. O que acontece, né? O custo de produção brasileiro do leite ele é um pouco mais alto que em outros países, né? Por diversos motivos ou até por situações de subsídio que acaba acontecendo em outros países, né? E assim como qualquer comércio, né? O Brasil acaba, vou vender um exemplo, sei lá, linha branca, geladeira e fogão para a Argentina. A gente vai comprar, mas vocês têm que comprar trigo nosso, vocês têm que comprar leite, né? Só que eu acho que tudo deve ser feito nesses contratos a nível federativo de maneira mais clara possível, né? Então, será que esse leite oriundo da Argentina, do Uruguai ou até de outros países, eles são produzidos nas mesmas condições exigidas sanitariamente para nós, né? Nas mesmas questões ambientalmente exigidas para nós aqui, né? Porque quando o Brasil vende carne para outros países, soja ou café, qualquer outro alimento, os países lá de fora exigem que o Brasil tenha a questão sanitária de maneira adequada, respeite a parte ambiental, onde a gente tem um dos códigos brasileiro florestal mais exigentes do mundo. Mas e ao contrário, será que esses países cumprem? Então, a parte do governo acho que deveria ser nesse sentido. Beleza, eles têm um custo de produção mais baixo, talvez, mas e eles cumprem a mesma legislação? Esse leite, esse queijo vai entrar aqui se eles honrar as mesmas condições que são exigidas para os produtores brasileiros, né? E é essas condições exigidas que torna o custo da nossa produção maior do que a deles, né? Com certeza, sem dúvida. E aí você não tem noção do que está entrando, do que a gente está consumindo. Segurança alimentar. E você não tem... Aqui existe toda uma fiscalização, né? E o que vem de lá não é fiscalizado. Então a gente não sabe o que a gente está colocando na nossa mesa. Exatamente. Né? Infelizmente. E além disso, prejudicando os nossos produtores. Que outra coisa assim que eu acho um absurdo é o produtor nunca saber quanto que ele vai ganhar. Todo mês ele só sabe quanto que ele vai receber pelo litro de leite quando ele receber. Então não tem uma segurança, uma garantia, não. Tantos meses vai ser esse valor. Não, cada mês muda e só está diminuindo, né? Infelizmente o leite é uma briga histórica aí dos produtores, né? De leite de Santa Catarina e do Brasil. Porque quando você vai vender lá um saco de soja, né? Um boi, a arroba do boi, você sabe quanto que você vai receber. E o leite a gente não sabe. Todos os produtores entregam leite 30 dias e vão receber lá dia 15, dia 20, dia 10, depende da empresa, o laticínio, sem saber quanto. Ou seja, eu forneci leite o mês inteiro para a empresa, para a cooperativa, enfim, e finalzinho do mês, começo do outro mês, que eles vão me dizer, não, você vai receber tanto. Isso é um absurdo. Né? E aí, nessa brincadeira, eu já entreguei às vezes mais 15 dias do outro mês. Então, na verdade, a empresa fica com 45 dias de leite na mão e o produtor não tem. Como é que ele vai assumir compromissos, comprar os insumos necessários para você fazer rodar uma propriedade se eu não tenho a garantia de quanto que eu vou receber? O quanto eu vou produzir, eu mais ou menos sei. Com a nutrição, com o manejo dos animais,
minha média está tanto, estou produzindo tanto, então no final do mês eu vou entregar lá 30, 40, 50 mil litros. Mas e o valor? É uma insegurança muito grande. É uma insegurança muito grande. Pedir para o pessoal ter um pouco mais de carisma, né? E entender quando o produtor realmente vai em beira de rodovia pedir, né? Que seus governantes olhem com mais atenção para as atividades, porque, como a gente comentou, o consumidor, quando ele recebe lá na prateleira do mercado um produto de excelente qualidade do leite, queijo e seus derivados, ele não tem a mínima noção, principalmente em centros urbanos maiores, de quanto trabalho existe para aquele leite chegar lá, né? Então você pensa assim, nós temos que plantar uma lavoura de milho que vai esperar aí 4 ou 5 meses para eu poder colher, guardar ela lá. Uma vaca precisa gestar 9 meses para ela produzir o leite, né? Tem todo esse... Então, a necessidade de trabalho dos donos, dos proprietários e tudo que é envolvido para se produzir esse litro de leite, e hoje ele valer menos que uma garrafinha de água de 500 ml, né? Então é uma coisa muito injusta, né? Infelizmente a grande maioria do pessoal não tem noção disso. É algo muito triste, né? Porque eu vejo que essa briga dos produtores de leite deveria ser uma briga de toda a população. Com certeza. Não só dos produtores, o povo deveria se unir. Por quê? Porque se a gente não tiver os produtores de leite, a gente não vai ter o leite na mesa. Se a gente não tiver os produtores rurais, enfim, dos grãos, a gente não vai ter comida na mesa, a gente não vai ter roupa para vestir. É isso aí. Ou até pode ter por um certo período, mas o custo vai ficar muito mais elevado. Por quê? Porque os pequenos, os médios produtores, eles não vão conseguir superar a crise. Sim. Eles não vão conseguir continuar produzindo. E aí o que vai acontecer? Vai ficar só os grandes proprietários, né? E os grandes produtores. E aí isso vai encarecer muito todos os produtos, né? Com certeza. Então é muito triste quando a gente vê as pessoas consumindo o alimento, consumindo o leite, o queijo, enfim, e criticando os produtores, criticando, né, de forma geral. Então eu vejo que o povo precisa se unir um pouco mais, precisa criar um pouco de consciência da onde que vem aquilo que você consome no teu café da manhã, no teu almoço, no teu jantar. Se não tiver o produtor, não vai mais existir a tua comida na mesa, né? Então é bem importante, assim, que as pessoas se conscientizem e valorizem um pouco mais, né? E o pessoal, às vezes, principalmente o consumidor, quando ele olha lá uma caixinha de leite no mercado a, sei lá, 5, 6 reais, ele acha que o produtor está recebendo aquele valor. Exato. O produtor não recebe aquele valor que está no mercado, né? A grande maioria dos produtores recebe, na realidade, hoje, R$2, né? Então, obviamente, a indústria ela também precisa sobreviver, né? Mas tem alguém levando uma fatia muito grande aí da margem, né? Com certeza. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, até porque existe aquele velho ditado: talvez você vai precisar de um médico, um padre uma vez na vida, mas o produtor rural você precisa todo dia e 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Né? Você toma café, você almoça e janta porque tem um produtor rural produzindo alimento lá no campo. Exatamente, exatamente. Cassiano, muito obrigada. Eu que agradeço, pelas explicações, e vamos continuar aí o trabalho que a gente está fazendo na propriedade, torcer para que a gente consiga ajudar esses produtores a superar essa crise aí. Perfeito, obrigado, eu que agradeço.